Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que estamos aqui mais uma manhã para aprender dEle, aprender da Sua palavra. Bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos aqui todos os domingos aprendendo do Senhor às 10 horas da manhã, enquanto nós não voltamos com a escola bíblica presencialmente, às 9 horas da manhã. Por enquanto, nós vamos continuar de forma virtual. Então, nós estamos estudando a nossa revista da Escola Bíblica Vitória na Adoração. Então hoje nós chegamos na lição de número 12, que o título dela é o seguinte: a alegria de fazer parte da igreja. Essa é a nossa temática nesta manhã, lição 12. Se você tem a revista aí em mãos, você pode abrir lá na lição de número 12, na nossa revista, para nós estudarmos essa manhã. Mas antes, eu queria te pedir uma coisa. Compartilhe aí a nossa escola bíblica no seu Facebook, a gente poder alcançar mais pessoas. E eu também queria orar nesta manhã pelas nossas vidas, pela nossa igreja. Vamos fazer isso? Primeiro você compartilha e nós vamos orar juntos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, tem cuidado da gente, tem abençoado a gente, Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Nós estamos aqui nesta manhã para aprender do Senhor, para sermos ministrados pelo Senhor, Deus, para sermos abençoados pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa nos usar nesta manhã, Deus, para abençoar o teu povo através da tua palavra, meu Pai. No nome de Jesus, cuide de nós, continue cuidando da gente, ministre no nosso coração essa palavra nesta manhã, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então eu queria te pedir também agora para abrir a sua Bíblia, Salmos de número 122, que é o nosso texto base nesta manhã. O Salmo de número 122 é um salmo muito conhecido e é um salmo muito bonito também por causa da sua temática e do seu contexto. Então abre aí Salmo de número 122, a sua Bíblia ou seu aplicativo de Bíblia para nós lermos este lindo salmo, que diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, qual que é o objetivo da nossa lição aqui nesta manhã? Ter alegria em participar da igreja, em fazer parte da igreja de Deus, em fazer parte do povo, do rebanho do Senhor, dentro da sua casa. Então, se você, olha só, não existe nada melhor do que ser crente e fazer parte da família de Deus. E se você não é feliz fazendo parte da igreja, duas coisas: ou você não é convertido, ou você não está bem espiritualmente. Nós vivemos num tempo hoje em que as pessoas estão com saudade da igreja, saudade de cultuar ao Senhor, de ver pessoas, de abraçar pessoas. Até aquele que não gostava de abraçar pessoas quando era pedido, está com saudade de abraçar pessoas. Então, se você mudou, aliás, se antes desse tempo, se antes dessa pandemia, você não se sentia feliz em fazer parte da igreja, você provavelmente não estava bem espiritualmente, ou você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque nós devemos ter alegria em fazer parte da igreja, em fazer parte da casa do Senhor, do povo do Senhor. Esse sentimento de alegria parece ser algo estranho hoje em dia. Como eu falei aqui, no momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão com saudade da igreja. Mas e antes? Como era esse relacionamento seu com a igreja? Muitos participavam da igreja como um exercício de rotina, mero formalismo. Eu vou lá domingo à noite, nem no domingo de manhã, nem na sexta, nem na quarta, não. Eu vou no domingo à noite, que já virou rotina, né? Ir na igreja
no domingo à noite, mas vinha sem alegria, sem contentamento espiritual. Vinha, sentava, ia embora, falava com ninguém, não contribuía para a prosperidade da casa de Deus, não se relacionava com pessoas. Era um exercício de rotina. Vou na igreja porque meus pais iam na igreja. Eu vou na igreja porque a igreja é conhecida na cidade, então eu vou lá todo domingo à noite. Jesus disse que os que estão nas trevas, eles não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então, se você não tem alegria em fazer parte da igreja, onde que você está? Nas trevas. E qual que é o motivo pelo qual você não tem alegria em fazer parte da igreja? Ou falta o encontro com o Senhor, ou você está muito fraco espiritualmente. Tanto que se você chegar na luz, as suas obras vão ser manifestas. O ímpio, meus irmãos, ele foge de Deus. Ele não quer saber de Deus. Mas o crente, ele deve ter prazer em se achegar a Deus. E o salmista aqui, ele diz, ele expressa a sua alegria: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, se nós pegarmos esse contexto, nós vemos que do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134, são os chamados cânticos de romagem. Eram cânticos espirituais, são 15 cânticos espirituais que as pessoas cantavam quando estavam indo para Jerusalém. E eles eram obrigados a ir para Jerusalém pelo menos 2 vezes no ano para participar da festa do Senhor. Então eles iam cantando. Eles iam cantando estes salmos aqui. Durante essas peregrinações, a ida até Jerusalém, eles começaram cantando no Salmo 120, com outras mais línguas, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E como que eles terminaram cantando? Diz o Salmo de número 134, bendizei ao Senhor. Então, o cântico começou pedindo livramento das línguas más e terminou com bendizendo o nome do Senhor. Esses são os cânticos de romagem. Alguns estudiosos também chamam eles de cânticos dos degraus, porque eram 15 degraus até chegar no templo, até entrar no templo. Então eles iam cantando um salmo por degrau. Começando com pedindo libertação, livramento das más línguas, e terminavam bendizendo ao Senhor, entrando no templo do Senhor. Então nós estamos falando aqui da alegria em fazer parte da igreja, mas talvez você não sabe o que é igreja. Talvez você tenha aí dentro da sua mente um conceito errôneo do que é na igreja. Talvez o seu conceito errôneo do que é a igreja é vir à igreja. Então, o que é a igreja? Para o judeu, no Antigo Testamento, a igreja ela era lugar. Deus disse para Moisés tirar o povo do Egito para servi-lo onde? No monte. E lá ele deu uma planta de um tabernáculo para simbolizar a presença do Senhor no meio do povo. Então eles fizeram lá o tabernáculo que simbolizava essa reunião. Então para o judeu, a presença do Senhor era o lugar, era o tabernáculo. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, vai dizer o que aqui a igreja, ela é a reunião de todos os eleitos que já vieram, que estão, que virão. E aí nós fazemos a distinção da igreja visível com a igreja invisível. A igreja visível são aqueles que participam da igreja hoje. A igreja invisível são aqueles que participaram, estão participando, participarão em todo o globo, em todo o mundo e em todos os tempos. E nós dizemos uma palavra aqui muito legal, é reunião. A gente se reúne para muita coisa, né? Muita coisa. Aqui nos mostra a reunião de todos os eleitos. A igreja é a reunião de todas as tribos do Senhor. Nós vemos aqui no versículo de número 4, que Jerusalém era o lugar para onde sobem as tribos do Senhor. Todas as tribos do Senhor iam a Jerusalém para adorá-lo. E o salmista aqui, ele ficou alegremente, extremamente alegre, por ser convocado a ir à casa de Deus.
que estava construída em Jerusalém. Davi mostra essa alegria. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse sentimento era compartilhado por todo judeu, principalmente por aqueles que estavam exilados na Babilônia, e cantavam: Jerusalém é a minha maior alegria, que estavam em terra estranha e sentiam falta de Jerusalém. E ser da igreja de Deus, meus irmãos, poder ir à igreja, devem ser motivos de alegria para um cristão. Mesmo no tempo que nós não podíamos vir à igreja, hoje nós vamos ter culto aqui presencial. A alegria tem que estar onde? Em casa, em assistir um estudo bíblico, em assistir o culto. O Senhor, assistir, eu falo prestar o culto, né? Em prestar um culto ao Senhor dentro de casa, é a mesma alegria. Mesma alegria. Mas se a igreja está aberta, eu tenho que prestar o culto em casa? Não, eu tenho que prestar o culto na igreja. E a alegria tem que ser maior. A alegria tem que ser completa. Então, por que eu tenho que ter essa alegria em fazer parte da igreja? Por causa da natureza da igreja. E aqui nós podemos ver que 3 figuras que ilustram a natureza da igreja. Que figuras são essas? Como que a igreja era chamada? Casa do Senhor. A casa do Senhor. 2 sentidos bíblicos para essa expressão, casa do Senhor. O primeiro delas, o espaço físico, separado para cultuar a Deus. Aquele lugar onde se cultua o Senhor. Um outro sentido bíblico é o povo, comprado e redimido por Jesus. Então, para o judeu, que a igreja era o lugar, deixou-se de ser lugar. Agora a igreja é povo, comprado e redimido por Jesus. Mas isso não tira a importância da igreja para o nosso coração. A importância da igreja para a nossa vida. A igreja agora é povo. Isso quer mostrar o quê? Que a minha vida de adoração não deve estar presa somente à igreja. A igreja é só uma parte. A vida é o total. Já disse isso aqui. Então, a igreja é tanto lugar como povo. Não é só lugar, como também não é só povo. Tem gente que fala: a igreja sou eu, tirando o lugar. Pedro, ele usa a expressão casa espiritual, que é um simbolismo do templo do Antigo Testamento, como a casa ou morada de Deus. Nós somos templo, porque o Espírito Santo está morando dentro de nós. Mas também nós temos um templo, onde o Espírito Santo mora. Nós devemos ter alegria em fazer parte da igreja. No Novo Testamento, a igreja é habitada pelo Espírito Santo, que é o único e verdadeiro templo, ou casa de Deus. A casa do Senhor, essa casa, deixa de ser um templo, como um local, que o local sagrado era por causa do povo que estava ali. Agora, a igreja não é mais um lugar, é um povo reunido. Povo reunido para adorar o quê? O nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. É por isso que nós devemos sentir alegria em vir à igreja. Alegria em fazer parte da igreja. Eu vou acordar cedo no domingo para ir para a igreja. Eu tenho que fazer isso alegre, com alegria dentro do coração. Porque nós somos igreja, nós somos povo de Deus. E nós somos criados o quê? Para viver uma comunhão fraternal. Então, se você não tem alegria em vir à casa de Deus, você está fazendo o quê? Quebrando a comunhão que você foi criado para ter. Ou uma outra figura que expressa que a igreja é Jerusalém celeste. A cidade de Jerusalém, ela aponta o quê? Para Jerusalém celestial, a cidade eterna. A igreja redimida, reunida no céu. Davi gostava demais de Jerusalém, tanto que ele construiu a sua cidade onde? Ao lado de Jerusalém. Por quê? Por causa do templo do Senhor, apontando para aquele que viria de vir. Em Hebreus, o autor da carta dos Hebreus fala da igreja como uma cidade do quê? Do Deus vivo. Ou seja, a Jerusalém celestial, onde está o quê? Onde se encontra o povo redimido e arrolado nos céus. E aí, qual a lição que nós temos que tirar aqui? Quem faz parte da igreja não vive isolado, triste, abatido.
Porque a igreja é a comunidade daqueles que têm um destino certo e seguro. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na Jerusalém celestial. Então, se você vem à igreja, mas vem isolado, triste, abatido, você está quebrando a comunhão. Você não está com os olhos no destino além. Você não está olhando para o que é eterno, você está olhando para hoje. Então a igreja é a comunidade daqueles que têm um destino certo e seguro, a Jerusalém celeste. Uma outra figura aqui é o palácio do rei, porque o palácio do rei é onde mora a família real, como diz Crônicas, no capítulo 29, no versículo 1. E todo cristão, ele faz parte da família de Deus, ou seja, ele faz parte da família real, da família do nosso rei, Senhor, que governa sobre tudo e sobre todos. E aí Jesus, ele vai revelar, ele revela o seu reinado e senhorio, onde? Através da igreja. Esse texto é muito legal para a gente olhar. Efésios, capítulo de número 1. Vamos abrir lá comigo? Efésios, capítulo de número 1. Os versículos 22 e 23. Que vai dizer o seguinte: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para o quê? Ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, o Senhor, ele revela o seu reinado, o seu senhorio, através do quê? Através da igreja. A igreja tem muito o que mostrar. A igreja tem muito o que mostrar para a sociedade, porque pertencemos, fazemos parte da família real de Deus. Então a igreja, ela revela o quê? O reinado do Senhor, o senhorio do Senhor. Será que nós estamos revelando mesmo o reinado do Senhor? Nossa vida prática? O Senhor é quem nos faz assentar onde? Com os príncipes do seu povo. Então a igreja é a família, o rebanho de Deus, é o Israel do Senhor, é o Israel de Deus. Então nós temos que ter alegria por causa da natureza da igreja, e também alegria em fazer parte da igreja, em fazer parte do povo de Deus, e vir à igreja, por causa da importância da igreja. Nós vemos na Bíblia, que a Bíblia jamais utilizou o termo igreja para designar um prédio, uma instituição ou uma denominação. A igreja, muitos acham que ela nasceu no Novo Testamento, mas ela não nasceu no Novo Testamento, ela nasceu no Antigo Testamento, com Abraão. A aliança que o Senhor fez com Abraão e que foi se estendendo ao povo de Israel. Aquilo era igreja. No Novo Testamento, nós vemos a igreja nascendo de uma forma, vamos dizer, oficial, mesmo sem o nome da igreja, a igreja se espalhando a partir de Atos 2, com o fenômeno do Pentecostes, que aí muitas pessoas acham que é só falar em línguas ali, não, ali estava nascendo a igreja como propriamente dita, e se espalhando a igreja. A língua era para mostrar isso, a igreja deve se espalhar por toda tribo, língua, raça e nação. A ênfase não está no falar em línguas, mas está no nascimento da igreja. Dali foi surgindo a igreja, foi crescendo a igreja, se expandindo a igreja, até chegarmos a nós. Denominação, prédio, veio depois. Eles se reuniam ali nas casas, mas aí muita gente acha que então é na casa que eu tenho que se reunir. Não é, esse não é o sentido. A igreja, ela é o povo de Deus, porque é a comunidade dos eleitos, dos chamados, justificados, glorificados, como diz a linguagem de Romanos, no capítulo 8. Então, no Salmo 122, o salmista fala da casa do Senhor. E o salmista fala da casa do Senhor como? O que é a casa do Senhor? Quais são as características da casa do Senhor, do templo do Senhor, da casa do nosso Deus? A igreja, meus irmãos, é lugar de quê? De acolhimento. O salmista, ele diz que a igreja, o templo, é para onde subiam as tribos de Israel, como nós vimos no versículo de número 4. Então a igreja é local de acolhimento, ajuntamento. Por quê? A igreja é importante porque acolhe o perdido
pessoas chegam na igreja sem esperança. E aqui elas precisam o quê? Serem acolhidas. Aí o Salmo 84 vai trazer algo muito, muito legal. Diz lá, o pardal encontrou casa. A andorinha, ninho. E eu encontrei o quê? Os teus altares. Eu, perdido, encontrei o quê? Os teus altares. Porque se até o pardal e a rolinha se encontram, eu também tenho que me encontrar. Então a igreja é importante porque ela acolhe o perdido. Então nós vemos no Salmo 100, comparando a igreja a um rebanho, que diz o quê? Nós somos o quê? Seu povo, rebanho do quê? Do seu pastoreio. Então quem quer ser pastoreado, ele quer ser o quê? Acolhido, porque ele está com uma demanda. O pastor, aquele que pastoreia a vida das ovelhas, ele não é um entrão. Ele é um instrumento de bênção. Então nós não temos que ter medo, vergonha de sermos pastoreados, porque nós somos povo e rebanho do pastoreio de Deus. Então Jesus, ele usa essa mesma comparação quando ele diz, as minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz. Ele é o pastor. E eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém fará o quê? As arrebatará de onde? Da minha mão. Impossível uma ovelha sair da mão do pastor. Então Jesus, ele nos mostra isso. A igreja é lugar de acolhimento, mas a igreja também é lugar o quê? De comunhão. A igreja é lugar de alegria, porque é lugar de comunhão. Olha só que bênção. Em Apocalipse 5, nós vamos ver que pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raça, nação, todos os eleitos do Senhor estarão o quê? Comunhão. Estarão em comunhão. E não existe conexão mais perfeita do que a de Deus conosco através do teu Espírito Santo. Meus irmãos, um dos pecados mais castigados na Bíblia por Deus são os que tentam quebrar o quê? A comunhão da igreja. E aí nós vemos, por exemplo, Ananias e Safira. Eles não estavam apenas sonegando o dízimo, a oferta. Mas eles estavam o quê? Usando de uma forma de quebrar a comunhão da igreja. E comunhão, meus irmãos, nós não podemos criar, porque ela é criada por Deus, pelo Espírito, através do Espírito. Mas nós podemos fazer o quê? Preservar a comunhão. Nós devemos lutar pela preservação da comunhão na vida da igreja. Então a igreja é lugar de acolhimento, é lugar de comunhão, mas também é lugar de adoração. É para a igreja que o povo de Deus vai com um objetivo claro. O povo no Salmo 122 estava indo para o templo com um objetivo claro. Nós devemos ir para a igreja com um objetivo claro. Que objetivo é esse? Render graças ao nome do Senhor. Render graças ao nome do Senhor. Então a igreja é a congregação daqueles que adoram e louvam a Deus em espírito e em verdade, como nós estudamos aqui alguns domingos atrás. Nós dizemos na Bíblia que os discípulos de Jesus sempre iam ao templo para louvar. E aí nós vemos que a verdadeira adoração de Deus é feita exclusivamente pela igreja. O Senhor deu a igreja. Mas aí você que não tem alegria de vir à igreja, isso reflete muito na sua adoração. Porque você vem à igreja, cruza os braços, não canta, fica com aquela cara carrancuda. Não estou gostando do louvor. O louvor não está me agradando. Aí senta, fica lá quieto, ouve a palavra e vai embora. Não está exercendo o seu papel de adorador. A verdadeira adoração de Deus é feita exclusivamente pela igreja. É feita exclusivamente pelo povo de Deus. Porque a igreja existe o quê? Para adorar. Então, se nós fazemos parte do rebanho de Deus, somos rebanho do seu pastoreio, nós não estamos adorando. Lembra do espiritualmente fraco? Ou do não convertido? Fazer parte da igreja é fazer parte do quê? Do único grupo no mundo que pode adorar a Deus de forma verdadeira e de forma aceitável. O único grupo no mundo que pode fazer isso é a igreja, porque a igreja é lugar de adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. A igreja existe para adorar ao Senhor. E não existe, meus irmãos, privilégio maior do que ser adorador de Deus.
Nós podemos tentar adorar tantas coisas neste mundo, mas nada vai ser maior do que a adoração ao nosso Deus, porque ninguém pode adorar ao Deus verdadeiro se não estiver com o Espírito Santo. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Se você é crente, tem o Espírito Santo, você adora ao Deus verdadeiro. Se você não está fazendo isso de uma forma correta, agradável aos olhos do Senhor, algum buraco está tendo. A igreja também, meus irmãos, ela é lugar de oração. A Bíblia diz que é uma casa de oração para todas as nações. E quando a igreja se reúne para adorar, para orar, o braço soberano de Deus se move em nosso favor. Aí nós vemos na história de Josafá, que nós vimos aqui semana passada. Está vindo guerra, Josafá. Moabitas e amonitas estão vindo contra você, contra o seu reino. Josafá juntou a nação. Vamos orar. Vamos ouvir a palavra que vem de Deus. E vamos também louvar. Mas vamos orar. Deus fez o quê? Se moveu em favor do povo. E os próprios, aqueles que queriam causar guerra, se confundiram e causaram guerra entre si, deixaram Josafá quieto. A oração é um meio que Deus usa para mostrar a sua soberania na história. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. O que é que nós temos que fazer como igreja? Joelho no chão. Oração, porque Deus ele mostra a sua soberania. E Ele vem mostrando a sua soberania ao longo da história. O Senhor mostra a sua soberania. Jesus, nós vemos que Jesus, o que Ele fazia? Ele orava no templo. Ele usava o templo para orar. Então, tudo que nós precisamos para ter uma vida de bênção, nós poderíamos ter se nós tivéssemos uma vida de oração. E muitas das vezes, nós não estamos usando a casa de Deus como um lugar de oração. Isso se reflete nas nossas reuniões de oração. Nós podíamos ter aqui uma vigília por semana. Olha que legal. Das 8 às meia-noite, a igreja de Deus em Aracruz, a igreja presbiteriana de Aracruz, vai se reunir para fazer vigília. Quantas pessoas iriam participar? Nós temos a nossa reunião de oração. Quantas pessoas participam da nossa reunião de oração? Eu não falo uma realidade, eu falo da realidade em geral. Quantas pessoas participam da reunião de oração? Não em todos os lugares, nas igrejas em geral. A igreja também, meus irmãos, ela é um lugar de instrução. E aí nós vemos em Oséias falando que o povo perecia por falta de conhecimento. Era responsabilidade de quem levar conhecimento ao povo? Dos sacerdotes. E os sacerdotes, eles exerciam o seu ministério aonde? No templo. E as pessoas, elas iam onde para serem instruídas? Lá no templo. Então, as pessoas perecem hoje por falta de conhecimento porque não buscam no sacerdote, buscam na internet, buscam no YouTube, transferem, terceirizam o aprendizado. Ah, meu pastor não é conhecido, vou naquele pastor lá que é conhecido, vou aprender de lá. E aí terceiriza. Quando você vai ver, a pessoa não cresceu nada espiritualmente, porque crescimento não se dá virtualmente, crescimento se dá presencialmente. Então nós viemos ao templo para aprender do Senhor. A gente vem à casa do nosso Senhor para aprender do nosso Deus. E nós vemos que Jesus, ele ia ao templo para orar, mas ele também ia sempre ao templo para o quê? Ensinar. Então quando ele vai lá e derruba aquelas mesas de venda, por quê? Porque o povo estava trocando o lugar que era para orar e para ensinar a palavra de Deus para vender mercadorias. A igreja, meus irmãos, é o local propício para o quê? Para o estudo e meditação da palavra de Deus. Aí nós vemos o salmista no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor, para meditar no teu santo templo, para aprender no teu santo templo. Mas a igreja também, meus irmãos, ela é lugar de trabalho. É que nós chegamos num ponto muito importante, porque a segunda parte desse salmo, do salmo de número 122, ele vai dizer que, ele vai falar sobre as bênçãos desejadas pelo crente em favor da igreja. O que o crente deseja para a igreja?
Esse desejo resulta de um amor a Deus e aos seus irmãos. O que o crente ele deseja para a igreja? 2 bênçãos, paz e prosperidade. É o que o crente, o cristão, aquele que faz parte da igreja, ele deseja para a igreja. Aí o versículo 7 vai dizer: reino e paz dentro de seus muros e prosperidade nos teus palácios. O salmista, ele transforma o seu desejo em atitude, não fica somente nas palavras, porque ele se identifica como alguém que trabalha o quê? Para o bem da igreja, pelo bem da igreja. Ele não apenas fala, ele põe a mão, ele pega a enxada do Senhor e vai trabalhando pelo bem da igreja. Então há 2 maneiras de transformarmos esses desejos em atitudes. A primeira delas é orando pela igreja e na igreja. A segunda delas é trabalhando pelo seu bem e para o seu desenvolvimento. É assim que nós vamos transformar os desejos em atitudes. Aí nós vemos Mordecai, em Esther, capítulo 10, no versículo 3. Como que Mordecai ficou conhecido como aquele que trabalhava, e todo o povo trabalhava pelo bem da igreja. Trabalhavam pela prosperidade de todo o povo. E é assim também que todo crente deve trabalhar pela prosperidade da igreja. Eu não digo apenas prosperidade financeira, meus irmãos. O crente também deve trabalhar pela prosperidade financeira da igreja. Deve ser fiel nos seus dízimos e nas ofertas. Mas também a prosperidade, vamos dizer, estrutural da igreja, visual da igreja. Cuidar do templo da casa de Deus. Não deixar que as coisas pereçam na casa de Deus. Trabalhar para isso. Isso é trabalhar pela prosperidade da igreja. Física, estruturalmente e também espiritualmente. Trabalhar para as pessoas que estão aqui na igreja, que fazem parte da igreja, sejam prósperas espiritualmente. Esse é o nosso trabalho. E como que nós fazemos isso? Com os nossos dons espirituais. Os dons espirituais foram dados para isso. Todo membro do corpo de Deus, ele recebe um dom espiritual. Quando eu falo dom espiritual, eu não estou falando de dons espetaculares. Estou falando em dons de serviço, dons de trabalho pelo bem da igreja. Então a igreja é lugar de acolhimento, lugar de comunhão, lugar de adoração, lugar de oração, lugar de trabalho. E nós, como crentes, nós devemos zelar pela vida da igreja, fazer parte da igreja. Acabou a pandemia, acabou, se Deus quiser vai ser rápido. A igreja tem que estar mais forte do que estava, mais viva do que estava. Então o que é que nós podemos concluir aqui, meus irmãos? Aí uma frase de John MacArthur Jr. que chama muita atenção. Participar da igreja é o maior privilégio que uma pessoa pode receber de Deus. E aí, de uma forma rápida, aqui eu queria mostrar para nós 10 motivos pelos quais nós devemos amar a igreja, participar da igreja. O primeiro deles é que a igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. Isso está lá em Mateus 16, versículo 18. Jesus disse que iria abençoar a igreja. E as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Tem gente que acredita que a porta do inferno é como se a porta do inferno estaria vindo de encontro à igreja. E a igreja estaria somente se defendendo contra essa porta do inferno. Mas não, nós temos que pensar que é o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja irá triunfante, militante, até para romper a porta do inferno. É por isso que ela não vai prevalecer contra a igreja. Um segundo motivo pelo qual devo amar a igreja é que a igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Terceiro motivo é que Cristo, ele adquiriu a igreja com seu próprio sangue. O sangue de Jesus comprou a igreja. O sangue de Jesus comprou a sua vida, pagou a nossa dívida. A nossa dívida era de morte, mas ele veio e pagou a nossa dívida. Quarto motivo é que a igreja
é a expressão terrena da realidade celestial. Nós estamos cantando, adorando aqui, servindo aqui, é apenas uma sombra, é apenas uma parte do que nós vamos fazer na Jerusalém celestial, onde todo povo, toda tribo, língua, raça e nação, presbiterianos, batistas, denominacionais, irão adorar ao Senhor. Então aqui é apenas uma expressão da realidade celestial. Quinto motivo é que a igreja, por fim, ela triunfará, tanto no âmbito universal como local. A igreja hoje, ela milita contra o inferno, mas ela vai triunfar contra todos e contra todos. Sexto motivo é que a igreja é a esfera da comunhão espiritual. Na igreja nós preservamos a comunhão, a comúnio santório. A comunhão dos santos, ela é expressa na igreja. A igreja é o local para se preservar a comunhão, para se viver em comunhão. Nós não devemos quebrar isso, cada um deve dar a sua vida. Diz 1 João, versículo 3, versículo 16, Cristo deu a sua vida, e nós devemos fazer o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos, dar a nossa vida pela preservação da comunhão, dar a nossa vida pela edificação mútua uns dos outros. O sétimo motivo é que a igreja é quem proclama e protege a verdade divina. A igreja é detentora dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, e ela deve proclamar e proteger para que a verdade de Deus não seja transformada em mentira, porque a verdade de Deus é o que nos torna sábios para a salvação, como diz esse texto que está lá em Timóteo. Um oitavo motivo pelo qual eu devo amar a igreja é que a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. É na igreja que eu sou edificado espiritualmente, que eu tenho crescimento, não é na internet. Na igreja, com o ensinamento do seu pastor. Você está dizendo então que eu não posso assistir um vídeo na internet? Pode, deve, eu assisto. Mas qual deve ser a minha prioridade? A minha igreja. Porque é lá que eu tenho que aprender do Senhor, é lá que eu cresço com meus irmãos, e não sozinho em casa. Nono motivo é que a igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização no mundo. É a partir da igreja que sai para evangelizar a cidade e o mundo. Nós temos uma missionária na Romênia. Sustentamos lá essa missionária na Romênia, anos e anos. Olha o trabalho que ela tem feito lá. Isso seria possível sem a existência da igreja? Não seria possível sem a existência da igreja. A igreja é quem envia, a igreja é quem ora, a igreja é quem sustenta missões no mundo. Então, se nós podemos, com a igreja, chegar do outro lado da rua, nós também podemos chegar do outro lado do mundo. Este é o papel da igreja, evangelização. Nós podemos fazer isso até hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. 10º motivo pelo qual tem que amar a igreja, isso deve trazer alegria, é que a igreja é um ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Não somente uma liderança para dentro da igreja, mas também uma liderança para fora da igreja, no seu local de trabalho, na sua escola. A igreja, ela molda o nosso ser, ela nos faz amadurecer, ela tem esse papel também, de nos tornar mais fortes, mais maduros. Quem você era antes da igreja? Antes de fazer parte da igreja, como que você era? Como que eram os seus negócios antes de fazer parte da igreja? Como que eles são hoje, fazendo parte da igreja? Então, esses são motivos pelos quais nós devemos amar a igreja. E se eu faço parte da igreja, eu tenho que ter 3 atitudes práticas para com elas. A primeira delas é amar a igreja. Eu tenho que amar a igreja. Porque nós vemos na Bíblia que Cristo amou a igreja. E mais do que isso, Ele deu a sua vida pela a igreja. Cristo não deu sua vida pelo espaço físico.
mas deu sua vida pelas pessoas. E a igreja é local o quê? Local de pessoas. Então, se Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, o que eu tenho que fazer? Amá-la. Amar a igreja. Uma segunda atitude que eu tenho que ter com a igreja é orar pela paz na igreja e trabalhar para que ela seja mantida. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Não ser problema para a igreja, ser solução. Eu tenho que ser a solução para uma área da igreja, uma solução para outra área da igreja. Eu tenho que trabalhar para que a igreja se mantenha viva, próspera. Mas eu quero ser problema para a igreja. Aí você não vai ser alegre. Aí você vai mostrar suas obras manifestas, suas obras de trevas manifestas. Porque aquele que peca, ele não está pecando apenas contra o Senhor. Ele está pecando contra o Senhor, contra si mesmo e contra o povo de Deus, contra a igreja. Então o que nós temos que fazer? Orar pela paz na igreja e trabalhar para que ela seja o quê? Mantida. Não é ser problema, é ser solução. Uma terceira atitude que eu tenho que ter para com a igreja é buscar o bem e a prosperidade da igreja. Atos 2 vai nos mostrar que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Simpatia com aqueles que eram crentes e com aqueles que não eram crentes. E o que acontecia com a igreja? A igreja prosperava. Eles buscavam isso, buscavam o bem da igreja. O que nós devemos fazer? Buscar o bem da igreja e a prosperidade da igreja, não somente financeira, mas também estrutural e espiritual. E aí, como que a igreja ela vai ser conhecida lá fora? Uma igreja que é fiel. Uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja que trabalha pelo Senhor. Porque o Senhor tem trabalhado por nós. O Senhor trabalha por aqueles que neles esperam. Diz a Bíblia, é a linguagem bíblica. E qual que é o trabalho que nós temos feito para o Senhor, pelo bem da igreja? Então, nós temos que ser prósperos, espiritualmente falando, em tudo que nós fizermos, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Essas não devem ser 3 atitudes que nós devemos ter para com a igreja. Por quê, meus irmãos? Todas as instituições, elas ruirão, elas acabarão, mas a igreja continuará existindo na terra e também no céu. Nós adoraremos na terra e também no céu. E este é o legal da igreja. Na igreja nós encontramos aqui gente com um nível inferior, com um nível superior, financeiramente falando, com um nível inferior, com um nível superior, intelectualmente falando. Pessoas de vários tipos, pretos e brancos, moreno jambo, como eu. Nós encontramos pessoas de vários tipos dentro da igreja, e com um propósito em comum: adorar o nome do nosso Senhor e Salvador, bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador. Então isso é que me deve trazer alegria em fazer parte da igreja. Qual é a sua motivação em fazer parte da igreja? Você vem para a igreja apenas como formalismo? Ou vem com alegria para louvar ao nome de Deus? Qual que é a sua motivação? O que tem feito você vir à igreja? Não vir hoje, que nós não podemos vir até hoje. Hoje vai ter culto. Mas qual é a sua motivação em fazer parte da igreja? Você faz parte da igreja como um consumidor ou como um filho de Deus que trabalha pelo bem da igreja? Você tem contribuído para a prosperidade da igreja? Como que você tem cuidado dessa área? A Bíblia tem uma figura para aquele que não trabalha para a prosperidade da igreja, financeiramente falando, que sonega o dízimo e a oferta: ladrão. Como é que você tem contribuído para a prosperidade da igreja, financeiramente?
Como que você tem contribuído para a prosperidade da igreja? Estruturalmente, de serviço. Serve o que não serve, não serve. Você está apenas falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você está pegando a enxada do Senhor e indo fazer. Como é que você tem trabalhado, contribuído para a prosperidade espiritual da igreja? Como é que está a sua vida espiritualmente? Falando, isso reflete na adoração, isso reflete na vida da igreja. E vem cá, você é feliz por fazer parte da igreja? Eu não encontrei felicidade maior do mundo do que essa. Fazer parte do povo de Deus. Eu me lembro, logo que eu me converti, eu não trabalhava, eu vinha para a igreja todo dia. Porque eu amava. Eu amava estar na casa do nosso Senhor. Todo dia eu vinha para a igreja. Alguns dias eu vinha para orar. Alguns dias eu vinha para dormir, porque lá na nossa sacada ali bate um ventinho gostoso à tarde. Eu deitava lá e ficava. Mas eu amava estar neste lugar. Eu amava estar na igreja. Eu amava fazer parte do povo de Deus. Você é feliz por fazer parte da igreja? Como é que está o seu sentimento em fazer parte da igreja? Nós temos que ter alegria em fazer parte da igreja. E essa era a lição que eu queria trazer aqui hoje, lição de número 12, da nossa revista, Vitória na Adoração. Eu espero que o seu pensamento sobre a igreja tenha, sim, mudado. O Senhor Jesus tem nos despertado para um novo tempo para a igreja. Um novo tempo para a igreja. Eu creio que a igreja ela vai sair muito mais forte do que ela é. Muito mais alegre do que ela é. As pessoas vão se sentir mais alegres em fazer parte da igreja, porque sentiram falta quando não podiam fazer parte da igreja. Então o sentimento agora mudou. Deus usa todas as coisas na sua soberania perfeita para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem da igreja. Bem daqueles que amam o Senhor. Isso reflete também na igreja. Então vamos mudar. Vamos mudar o sentimento de pertencer à igreja. Vamos vir à igreja, vamos lotar estes bancos aqui com pessoas novas. Isso vai nos mostrar o papel evangelizador da igreja também. Então vamos ser prósperos, trabalhar pelo bem da igreja, porque esse local aqui, Deus está neste local, como também está no teu coração. Ele quer que o teu coração esteja voltado para cá também. Então vamos orar pela igreja, vamos orar pela nossa igreja, para que o Senhor nos abençoe. Eu gosto de falar da igreja, porque é a coisa mais espetacular do nosso mundo. Vamos orar pelo bem da igreja, vamos orar pela igreja. Senhor, nós te damos graças pela vida da igreja. A primeira igreja presbiteriana de Aracruz, Deus. Lugar aqui, Deus, de um lugar forte, um lugar de relacionamento com o Senhor, um lugar de pessoas evangelizadas, Deus, um lugar de pessoas adoradoras, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, um lugar de comunhão, um lugar de acolhimento, um lugar de trabalho, um lugar de oração, Deus. Louvamos o Senhor pela vida da igreja, não somente a nossa igreja, mas a igreja espalhada pelo mundo, a igreja visível do Senhor, Deus. Nós queremos te louvar, Deus, porque não há alegria maior, não há privilégio maior do que fazer parte da igreja. Nós queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor está usando este tempo para fortalecer a igreja, Deus. Nós queremos pedir, Deus, um novo tempo para a nossa igreja. Um novo tempo para as pessoas da nossa igreja, um novo sentimento para a nossa igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, cuide disso para nós, Pai. Cuide do nosso espírito, Deus. Cuide da nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, cuide da nossa igreja, meu Pai, que vai um dia triunfar com o Senhor. No nome de Jesus, amém.